Já tá gravando, já tá gravando, já tá acionado. Muito, 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 muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende do tempo e do momento em que você está vendo esse vídeo em algum lugar do futuro. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou o João, esse aqui é o nosso canal da Realize, o meu, o seu, nosso canal da Realize, que é o nosso canal de evolução do conhecimento. E não, eu não estava aqui com dor de cabeça, eu não estava concentrado e nem estava pensando, fazendo outros atos que têm lugares próprios para isso. Eu estava aqui me concentrando para absorver do meio em que eu estou, do meu ambiente, da sociedade, de todos os lugares por onde eu passo, me concentrando para absorver algo mais desse lugar em que eu estou. Isso é só para dar uma pequena passagem aqui de como vai ser o nosso bate-papo hoje. Muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o canal da Realize, o seu canal o nosso canal do conhecimento, de evolução do conhecimento. E se você ainda não é inscrito, se você chegou por aqui agora, temos vários vídeos aqui no canal falando sobre conhecimento, falamos sobre vulnerabilidade, falamos sobre ideia, falamos sobre sentido, falamos sobre vários assuntos. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão interagindo, que estão assistindo. Olha só, nosso canal tem pouco mais de um mês, estamos indo para o segundo mês agora, e nós já passamos das 100 visualizações, já estamos caminhando para 150 visualizações e vamos chegar muito mais longe. Muito, 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 muito obrigado, muito grato a cada um de vocês que assiste, que compartilha, que manda sugestões, manda dicas. Às vezes não quer mandar nos comentários, manda para mim, para quem me conhece, né? Pessoalmente. Cara, fica à vontade, para mim é um grande, enorme prazer estar dividindo isso com vocês aqui. E sou muito, muito grato a todos vocês que estão aqui assistindo, curtindo aqui os nossos bate-papos de toda quarta-feira, né? Então vamos lá. É, O nosso bate-papo de hoje tem a ver com a forma que nós absorvemos o mundo, como é que nós entendemos o mundo, como é que nós entendemos tudo que acontece ao nosso redor. E eu vou dividir esse vídeo em algumas pequenas etapas para procurar ser o mais claro possível, o mais transparente possível, porque o meu trabalho aqui é trazer o conhecimento de uma forma mais leve, mais esmiuçada, mais tranquila, mais fácil de compreender. Tá certo? Então vamos lá. Sim, também falamos da roda, a roda das emoções. Vou falar mais sobre roda, não hoje. Calma aí. Vai vir mais um episódio falando sobre roda, que nós estamos nessa trilha do conhecimento e dentro dessa trilha haverão outras rodas, afinal de contas, é assim que a coisa vai evoluindo, que aquela coisa vai andando desde que o homem criou a roda. Ele passou a se movimentar muito mais e mais rápido por todos os lugares e até que ele atingiu o ar e começou a voar e também o mar e começou a navegar e assim sucessivamente. Mas vamos lá, vamos nos concentrar aqui. Como é que você, eu e todas as pessoas absorvemos o mundo, absorvemos aquilo que a gente, o que a gente guarda nos nossos fichários da mente, no nosso fichário aqui do nosso cérebro, de tudo que nós vemos, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós aprendemos no decorrer da vida, isso já desde o momento em que a gente nasce. Existem alguns sistemas, né, que fazem parte de nós, obviamente, dos nossos sentidos, e é através deles que nós aprendemos, que nós absorvemos conhecimento, nós sentimos e entendemos o mundo. Só lembrando que nós usamos todos os sentidos para fazer isso, mas sempre há algum sentido que é mais predominante, tá? São esses os sentidos, a forma como a gente absorve o mundo de uma forma visual, auditiva e sinestésica. Recentemente, em 2019, foi divulgado um novo estudo que coloca mais uma letra neste, nesse,
âmbito da forma como a gente absorve o mundo, que é o R. Então, é uma sigla em inglês, o estudo é um estudo feito nos Estados Unidos, que seria Visual, é, de audição, Audition. O R seria de Read and Write, ou seja, ler e escrever, e o K, que é de Kinesthetic, ou seja, é um sistema VARC, né, ou VARCS, comumente chamado depois da promulgação desse estudo. E existe uma outra corrente de alguns cientistas também que colocam um outro modo também de ver o mundo, que é o modo digital. Eu vou explicar assim, de uma forma ampliada cada um deles. E na descrição do vídeo eu vou deixar um site onde você pode responder um questionário que está num site exatamente do VARCS, né, que tem um questionário, ele está em português, calma, fica tranquilo. Se você não domina a língua inglesa, lá tem um questionário que está em português, e aí você respondendo esse questionário, ele vai te dar quais são os seus sistemas e qual é o seu sistema predominante de aprendizado. Mas como assim? Quer dizer que existem várias maneiras de se absorver o mundo? Sim. E eu vou começar dentro dessa sigla do VARCS. O R, ele é ambíguo, ele tem mais de uma forma, ele está acoplado a mais de uma forma. Lembrando, nós aprendemos com todos os sentidos, certo? Mas existe sempre um que é predominante e creio eu que você vai se identificar com algum deles. Calma aí que eu já volto e a gente vai começar com um deles, ok? Voltando aqui depois dos comerciais aqui, que não são do Plim Plim, né? Ainda não temos patrocínio, mas vamos ter, muito breve. Muito breve teremos patrocínios aí. Então vamos lá. Como é que a gente aprende, como é que a gente absorve o mundo segundo esse estudo feito chamado de VARCS? A primeira letra é visual. Então, como é que a gente aprende tendo como sistema predominante o visual? Pergunte para você mesmo se quando você está aprendendo alguma coisa, ou quando você estava na escola, ou se você ainda está na escola, na faculdade, quando o professor passa a matéria ali no quadro, você já capta, você já entende a ideia e principalmente se nessa matéria tem algum tipo de diagrama, se tem algum tipo de desenho, né, se tem algum esquema, é, coisas nesse sentido. Então, se você é visual, só de olhar, você já entende o que o professor está passando, qual é a ideia, de como é que a coisa deve ser feita, qual é o processo para realizar aquela, aquela resolução daquele problema ou daquela matéria de uma forma geral. O visual, ele tem essa facilidade, né, de se conectar rapidamente apenas vendo alguma coisa. Ele aprende vendo, ele entende o mundo através da visualização. Ele precisa ver o que está acontecendo para entender o mundo. Em contrapartida, ele não se sente muito à vontade se porventura tiver ouvindo um podcast, por exemplo, tá? Então, às vezes, aquilo não vai fazer muito sentido para ele, a menos que ele esteja vendo as pessoas que estão conversando. Então, vendo e ouvindo, ok, faz sentido para ele, ele consegue absorver isso com muito mais naturalidade. Se ele estiver só ouvindo, não com tanta naturalidade. Se ele precisar se movimentar para aprender alguma coisa, precisar de fazer uma dinâmica ou montar alguma coisa, então talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade nesse tipo de aprendizado. Então, o visual é aquele que aprende vendo, olhando, observando, né? É extremamente observador e, e tem essa facilidade muito grande na absorção. Ao mesmo tempo que estímulos visuais muito exacerbados, muito exagerados, por exemplo, muitas cores, muitos traços, podem confundir o aprendizado de quem é visual. Vou fazer um pequeno parênteses aqui novamente.
a gente aprende com todos os sentidos. Eu estou dizendo apenas que tem pessoas que são muito mais visuais, elas aprendem muito melhor e mais rápido vendo, apenas vendo, tá certo? Você não é que você se desconecta dos outros sentidos. Eles vão continuar e continuam existindo, com certeza. A questão é que o visual aprende muito mais rápido dessa maneira. Talvez você se identifique com esse modelo, com esse tipo, né, de ser visual. O outro modelo de aprendizado, lembra da sigla? VARCS, visual, auditivo. O auditivo, ele precisa ouvir. Então, imagine, vamos de novo aqui para o ambiente de sala de aula, mas também pode ser no ambiente corporativo. Preste atenção nisso. Você que trabalha numa empresa, numa instituição, numa repartição pública, independente. Tem pessoas, tem coisas que precisam ser passadas, informações e etc. Então, preste atenção como é que os seus liderados, como é que os seus colaboradores reagem. Às vezes tem aquele colaborador que ele não está olhando para você, mas ele está te ouvindo. E de ouvir você, ele consegue já compreender aquilo que precisa ser feito. Às vezes ele não precisa olhar para você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui numa apresentação. Você está fazendo uma apresentação de um novo projeto ou de um novo setor da empresa e aí você precisa que todos prestem atenção. Mas tem aqueles que são, como eu acabei de falar, os visuais, que vão olhar, vão entender e já montar um esquema mental de como agir, de como trabalhar com essa nova situação. Já o auditivo, ele precisa ouvir. Então, a pessoa que está falando precisa ser muito clara, ou o mais clara possível, para poder passar essa informação e para que ele consiga absorver essa informação da melhor maneira possível. Da mesma forma, essa pessoa, se ela estiver caminhando por um parque, ela vai estar muito mais atenta aos som dos pássaros voando ou cantando, ao som das crianças brincando ali ao seu redor. Se porventura, vou dar um exemplo, eu estou em São Paulo, certo? Então tem aqui o Parque do Ibirapuera e temos algumas aves ali que são tanto terrestres quanto aquáticas. Então elas vão estar passando por ali, vão estar voando, vão estar mergulhando, né? Vão estar emitindo sons ali entre elas, que auditiva, ela vai ter muito mais facilidade em captar essas informações. E a mesma coisa, as pessoas que estão na escola, na sala de aula, também têm uma facilidade maior de compreender aquilo que está sendo passado de uma forma que as pessoas da forma que as pessoas falam de uma maneira o mais clara possível. E aí essas pessoas conseguem aproveitar muito melhor todo o conteúdo que está sendo passado. De novo, tudo que eu estou dizendo aqui vale para o ambiente escolar, vale para o seu ambiente familiar, para o seu ambiente de amigos e para o seu ambiente de trabalho também. É muito produtivo que as lideranças e que as pessoas possam dedicar um tempinho para aprender sobre isso, fazer um questionário que leva 5 minutos para ser preenchido e já é automático, já dá o resultado ali de qual é o sistema predominante. E mais um parênteses aqui, qual é o sistema predominante naquele momento. Às vezes as questões e o trabalho, a própria vida em si, podem fazer com que você altere o seu padrão de percepção do mundo. Então, o seu sistema predominante não necessariamente vai ser o mesmo desde que você nasceu até o fim do seu período aqui, nesse plano. Em algumas vezes ele pode sim ser alterado, pode ser mudado para algum outro e algum outro passar a tomar uma predominância em um determinado momento por uma necessidade. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer, que nós somos seres condicionados à sobrevivência. Nosso cérebro está condicionado à sobrevivência. E ele vai sempre procurar se adaptar à maioria das situações para manter essa sobrevivência. Ok? Então, visual, aquele que vislumbra, que enxerga e vê, precisa do estímulo visual para poder aprender. O auditivo depende dos estímulos sonoros para que ele possa aprender, para que ele possa absorver o mundo, compreender o mundo de uma forma melhor, junto com os outros sentidos, mas como este sendo predominante. Pequena pausinha, volto já e vamos para os outros dois, que é o R,
estou falando aqui, usando aqui o sistema VARX, né? Então temos o R e o K, que aqui nós vamos traduzir para o C, porque é uma sigla, novamente, como eu falei agora há pouco, em inglês. E aí, vou dar continuidade nesse papo aqui. Legal, beleza? Volto já. 2 minutinhos. É VAPT e VUPT. De volta aqui, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, mais para continuidade aqui. Então, só recapitulando. Falei dos visuais, que são pessoas incríveis, maravilhosas, fantásticas, que aprendem e sentem o mundo por meio do estímulo visual, das cores, dos diagramas, dos mapas, dos esquemas. Esquemas, lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer. Esquemas que eu quero dizer, por exemplo, você tem um esquema elétrico desenhado num quadro ou na tela do seu computador. O visual vai compreender isso muito melhor. O auditivo precisa de estímulos sonoros, né? Então, um podcast é muito bom para ele, para poder aprender, para entender sobre determinados assuntos. Uma palestra em que ele consiga ter um contato auditivo muito bom com o palestrante ou com o professor que estiver ali, ou se for um vídeo que o áudio esteja o mais nítido possível, ele vai captar isso com muito mais nitidez, de uma forma muito melhor. E agora vamos para as outras duas letras, né? Dentro desse esquema, dessa nova dissertação sobre como nós aprendemos, como nós enxergamos o mundo, vem a letra R. A letra R, ela é descrita como read and write, ou seja, escrever e ler, ou ler e escrever. Ou seja, que as pessoas aprendem muito mais e melhor quando estão lendo e escrevendo, ou seja, elas estão anotando aquilo que está sendo dito pelo professor, ou pelo palestrante, ou pelo seu líder, pelo seu gerente, e também quando uma conversa, isso é muito pouco comum, mas olha só como isso pode transformar a forma como você lida até com a sua própria família. Essas pessoas podem absorver muito melhor o que você diz a ela, seu filho, sua filha, né, até o seu marido e etc., se ele se propor a anotar aquilo que está sendo dito naquele bate-papo, na reunião de família ou coisa do tipo. Olha só que coisa interessante, né? Porque o estímulo predominante dela é o da escrita e leitura. Lembrando que a escrita e a leitura também estão correlacionadas parcialmente com o visual. Olha só que coisa interessante, né? É como se fosse uma subpredominância do visual também, ler e escrever. Mas também é uma subpredominância do próximo meio de captação do mundo, que é o sinestésico. Por quê? O sinestésico é aquele que precisa do toque. Ele vai aprender muito mais e melhor se ele estiver tocando alguma coisa, se ele estiver montando alguma coisa e, no caso da escola, etc., se ele estiver com a caneta na mão, um caderno ou uma apostila, alguma coisa que ele esteja escrevendo, que ele esteja digitando, ele precisa dessa questão do toque, do sentir, né? E o sentir faz com que ele aprenda, com que ele absorva o mundo. Eu dei um exemplo agora há pouco de alguém caminhando pelo Parque Ibirapuera. Pode ser um parque qualquer, um lugar, uma rua na sua cidade, no seu lugar, em algum momento aí em que você está vendo esse vídeo. O sinestésico, como é que ele absorve o mundo? Ele precisa sentir que ele está caminhando na grama. Vou dar o exemplo do parque, né, para ficar mais fácil. Ele precisa sentir que ele está caminhando na grama, ele precisa tocar nas árvores, ele precisa sentir o vento, ele precisa sentir, por exemplo, se tiver uma folha caindo, ele precisa desse toque para que ele entenda e absorva o mundo, para que ele consiga entender aquilo que está ao redor dele, né? Numa sala de aula, como falei agora há pouco, como o ler e escrever está dentro desses subsistemas, está dentro desses sistemas, ele precisa ter uma caneta, um lápis, alguma coisa, um caderno, para que ele vá anotando aquilo que está sendo passado, porque é dessa forma que ele vai compreender aquilo que está sendo dito, compreender aquela matéria, compreender aquele novo projeto, compreender como é que ele lida com determinada situação. Olha só que interessante. Pouco se fala disso hoje no nosso meio de ensino. E dentro de uma sala de aula, você pode ter
N alunos, numa sala de aula com 40 alunos, né? Numa subdivisão, nós teríamos mais ou menos 13 alunos em cada subsistema, considerando apenas o visual, o auditivo e o sinestésico. Sem considerar o R, porque a leitura e a escrita estão dentro desses subsistemas, tanto do visual quanto do sinestésico, né? Não do auditivo, porque o auditivo precisa de som, né? A menos que ele esteja escrevendo e ouvindo a própria voz, que é uma coisa que é interessante também, que pode funcionar muito bem para que ele possa gravar uma matéria. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, gravar a própria voz falando sobre uma determinada matéria, sobre um determinado projeto, gravando a voz dele no celular e depois ouvindo ele mesmo falando sobre aquilo. Então isso é muito interessante para fazer com que ele consiga compreender melhor aquilo que está sendo dito. E você aí, até agora, o que você achou, o que você está achando da forma como nós absorvemos o mundo, da forma como nós entendemos o mundo, não é? É incrível, maravilhoso, fantástico. Como é que você compreende o mundo? Como é que você entende? Como é que você absorve o mundo hoje? Como é que você internaliza tudo que está ao seu redor, né? E aqui eu estou dando exemplos em sala de aula, em ambiente corporativo, também no passeio, no parque, mas isso vale para o seu relacionamento, né? Como é que você e a pessoa com que você se relaciona, como é que vocês entendem um do outro? Porque às vezes tem maneiras de você que você fala muito e se a pessoa não é auditiva, ela não vai conseguir compreender. Porque se ela também fala muito e for muito sinestésica, vocês em algum momento podem não conseguir aquele entrosamento, né? Mas num outro momento eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor e aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Hoje, como nós, de uma maneira geral, entendemos o mundo, novamente ressaltando, nós usamos todos os nossos sentidos para fazer essa captação, mas sempre há um sistema que é predominante e os outros são coadjuvantes, são apoiadores ali desse sistema. Vou fazer um recap geral aqui. Então, eu falei aqui do visual, que é aquele que aprende vendo, né? Basta que ele olhe ali, que ele enxergue e ele vai conseguir compreender aquilo que está sendo passado na maioria das vezes. Também o excesso de estímulo visual faz com que ele não tenha um aproveitamento total. Por exemplo, excesso de cores, cores muito vibrantes, muitos traços e etc. Isso pode causar um certo desconforto na pessoa que aprende de visual, com o visual. O sistema auditivo é aquele em que a pessoa precisa de sons, né? Ela precisa ouvir alguém falando, ela precisa ouvir a explicação para que ela possa compreender e entender. Da mesma forma, excesso de ruído e ruídos em diferentes níveis também atrapalham o aprendizado dessa pessoa. O sinestésico é aquele que precisa tocar, precisa montar alguma coisa, ele precisa estar pegando alguma coisa para fazer com que ele entenda aquilo que está sendo dito. No caso de explicações, palestras, sala de aula, ele precisa sempre estar com uma caneta, um caderno e fazendo essas anotações para que ele sinta aquilo que ele está absorvendo, certo? E da mesma forma, se ele não tem esse contato com algum tipo de material ou pessoa, mas aqui a gente está falando de aprendizado, então ele precisa ter um contato com algum material, ele tem uma certa dificuldade em conseguir aprender e absorver o mundo, né? Dentro do sistema VARX também tem o R, que está correlacionado tanto com o sinestésico quanto com o visual. E tem uma corrente que também fala de um outro sistema, que é o digital. O que é o digital? O digital é aquele em que a pessoa aprende muito vendo e produzindo alguma coisa, digitando alguma coisa, mas ela tem uma voz interna muito barulhenta, aquela vozinha, aquela que fica dentro da mente, da cabeça da gente, ela é extremamente ruidosa, né? Então ela tem uma dificuldade muito grande de aprendizado, porque ela fica se questionando, ela fica colocando poréns, ela fica levantando muitas questões em cima daquilo que está sendo dito. Essa é uma corrente que ainda não tem muitos adeptos, então vamos focar apenas nas 3 principais, que são visual, auditivo e sinestésico. Só um segundinho que eu volto já.
muito bem, meus queridos e minhas queridas. Esse é o nosso bate-papo de hoje, falando de como a gente absorve o mundo, de como a gente entende o mundo com os nossos sistemas de absorção, né? Então, já fiz vários vais e voltas aqui, várias recapitulações. São eles os sistemas principais: visual, auditivo e sinestésico. Lembrando que você também entende e absorve o mundo pelo olfato, você gera memórias, né, pelo olfato, pelo paladar, né, e pela memorização de imagens, de sons. Tudo isso também traz a sua captação do mundo para aquilo que você é, para aquilo que você entende. A questão aqui é justamente colocar como a gente aprende, como é que a gente entende essas questões e que sempre tem um sistema predominante, que pode ser ele visual, auditivo, sinestésico, também dentro da nova teoria que é a teoria dos Varks, tem o R, que é Read and Write, ou seja, leitura e escrita, e uma corrente que também fala dessa questão do digital, que é uma pessoa que ela é muito visual, que ela aprende vendo, mas que tem uma voz interna que fica ali é, fazendo um ruído muito forte na cabeça, questionando, colocando poréns e etc. Então é uma discussão e é uma forma de aprendizado, mas ao mesmo tempo também de conflito muito grande. E essa outra corrente, ela não tem tantos adeptos assim. Então, por isso que eu foquei mais em tentar explicar para vocês as três principais maneiras de como a gente aprende e como a gente assimila tudo que está no mundo. Lembrando que a gente usa todos os sentidos, que todos eles estão correlacionados, mas sempre tem um predominante. E este predominante não é o mesmo de quando você era um bebezinho, uma criança e começou a entender tudo que estava ao seu redor, até hoje que está na adolescência, na fase adulta, na fase mais madura, na fase da melhor idade, independentemente de qual seja ela. Isso pode ir mudando de acordo com os ambientes e com as suas necessidades, porque nosso cérebro está preparado e a principal função dele é zelar pela sobrevivência. Então, por isso, em algum momento, isso pode sim se alterar com o passar do tempo. Então, é legal, de repente, você fazer esse exercício, se você quiser, claro, se fizer sentido para você, fizer esse exercício de tempos em tempos. E também vale muito para você que é líder, para você que tem, para você que dá aula, para você que é professor, professora, para você que é líder, gerente, gestor de pessoas, entenda, as pessoas entendem e absorvem o mundo de maneiras diferentes de acordo com esses sistemas, além das experiências que elas já trazem consigo e etc. Então, para um tempinho, dê uma olhada, faça esse pequeno questionário numa reunião de feedback com essas pessoas, preste atenção na sua sala de aula, se você é professor, como é que os alunos se comportam quando você está passando determinadas matérias e se você conseguir meio que agrupar as pessoas que são mais ou menos parecidas com a sua maneira de aprendizado, você vai conseguir fazer com que todos os seus liderados, todos os seus alunos, todos os seus mentorados possam ter um melhor aproveitamento de acordo com a sua maneira de captar e de perceber o mundo. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço mais uma vez muito a todos vocês que estão lendo, que estão vendo, assistindo, interagindo, mandando mensagem, mandando sugestões, né? Continuamos aqui na nossa trilha do conhecimento. E agora, no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, vamos falar sobre dualidade. Vou trazer o assunto de dualidade para vocês. Sol e Lua, Yin e Yang, dia e noite. O que será dualidade? O que é a dualidade para você? Pensa, reflita, lembre-se sempre de se lembrar de nunca mais esquecer. Quarta-feira nós nos encontramos aqui novamente. Beijo grande no coração de vocês, ótima semana e até o próximo vídeo.